Ao apresentar aqui dois maravilhosos comentários nesse programa sobre a reflexão do Evangelho, eu acolho a todas vocês e a todos vocês nesse ambiente inspirado e inspirador da reflexão do Evangelho. O comentário que apresentarei agora é de uma pessoa evangélica muito bacana que conheci como colega do CAP, Centro de Apoio Pedagógico, uma instituição que aqui em Goiânia e provavelmente em vários lugares do país readapta, reabilita as pessoas na convivência com a deficiência visual, como é o meu caso, e como lidar também, como trato lá, com os equipamentos eletrônicos, computador, celular, internet e tal, tomado que fui pela limitação visual, pela deficiência visual. Lá tive a honra de conhecer várias pessoas e uma muito especial, que é evangélica, que se tornou logo minha amiga. Nós nos tornamos amigos imediatamente. É Patrícia Costa e Silva, que fez seu mestrado na Sorbonne, em Paris, e o doutorado na Universidade de Paris. Ela, ao escutar, sendo evangélica, ao escutar a reflexão do Evangelho, mandou uma mensagem assim: muito boa reflexão. É isso, maldades e ciladas muito bem preparadas por mentes intelectualmente preparadas, mas espiritualmente empobrecidas. Jesus é também palestino, sim. Está ao lado dos oprimidos e nos alertou das artimanhas do maligno. Resta-nos termos bom ânimo contra os inevitáveis e já pronunciadas aflições. Ela me mandou esta mensagem ainda na madrugada do domingo passado, certamente depois de assistir à reflexão do Evangelho. Muito obrigado, doutora Patrícia. Esse comentário abençoa essa reflexão, sem dúvida, e a qualifica. E outro comentário abençoador que recebi é do meu amigo pastor Silvio Menck, desde a Alemanha. Ele mora na Alemanha. Há algum tempo ele me disse que se encontrava acamado, atingido pela Covid-19. Depois eu mandei nova mensagem perguntando para ele como se encontrava e tal, se já tinha se curado da Covid. Ele respondeu assim: prezado Dom Orvandil, o coronavírus está vencido, por ora. Ele me fez refletir sobre como quero viver os últimos passos da trilha, porque completarei 82 anos em fevereiro. Decidi aprofundar com amigos teólogos daqui, lá da Alemanha, né? O tema que abordei rapidamente demais em protesto contra o abuso da palavra Jesus, que ele diz aqui, abordou neste livrinho que eu já mostrei para vocês, em outra oportunidade, quando ele me mandou esse livrinho, e me mandou também este outro aqui, Impulso, que eu tenho que dar um jeito de ler, talvez pedindo para alguém
passar para PDF, porque no computador eu consigo com dificuldade ler, e aqui infelizmente não consigo ler nada. Então nesse livrinho ele tratou do tema Jesus de Nazaré proclama o reino de Deus. Então ele pretende, como informa, aprofundar o que ele levantou nesse livrinho com teólogos na Alemanha. Acho que vai ser uma bela tarefa que dará bom sentido à caminhada. Então ele me manda, para finalizar, um grande abraço que eu recebo com muito carinho deste grande pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que pastoreou muitas comunidades no país, aqui lecionou na Faculdade de Teologia em São Leopoldo, na Este Estudos Superiores de Teologia, e vive na Alemanha desde há alguns anos com a sua esposa, com a sua família. Ele é escritor, como mostrei aqui no livro, é pesquisador e preocupado nesta compreensão de Jesus que realizou o reino de Deus na Palestina, na parte que lhe cabia, delegando mais para nós, seus seguidores, suas seguidoras, seus discípulos, suas discípulas. Muito obrigado, pastor Silvio, que numa mensagem anterior mandou me dizer que também colabora com o Pix, que de tempos em tempos depositará um valor aqui aos cuidados do filho dele, que administra a conta dele desde a Europa. Um bom exemplo, um bom testemunho de uma pessoa séria e ao mesmo tempo graciosa, comprometida com o reino que Jesus veio realizar. O evangelho de hoje, desse domingo, dia 29 de outubro de 2023, é o de São Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. Peço a vocês que deem pause aqui nesse vídeo para ler este evangelho, refletir com outras pessoas que por acaso estejam aí com vocês, e até trocar ideias com outras pessoas, e se quiserem fazer comentários aqui, eu agradeço muito, fazer comentários aqui debaixo do vídeo, aqui nos detalhes, ou enviarem pelo WhatsApp, como aconteceu com a professora Patrícia Costa e Silva e o pastor Silvio Menck, que preferiram enviar pelo WhatsApp. Também podem enviar pelo WhatsApp as mensagens que vocês quiserem, que eu me manifestarei aqui, como me manifesto sobre outras mensagens, e manifestarei também sobre outras que vocês já vêm fazendo. Logo após a vinheta, refletiremos sobre este evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês leram aí, este evangelho trata do grande mandamento apresentado por Jesus: amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma e o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porém, para refletirmos mais adequadamente sobre o grande mandamento, se faz necessário que lembremos do contexto do grande mandamento. Recordemos, desde reflexões de domingos anteriores, que Jesus já se encontra em Jerusalém depois de sua
longa peregrinação desde o interior da Palestina, lá da Galileia, até chegar aí, se encontrando com o povo, com os desvalidos, com as viúvas, com os órfãos, com as crianças, com os coxos, com os cegos, com os pobres, com os centuriões romanos que se sentiam acossados também pelas mesmas doenças e dificuldades que atingiam o povo. Jesus atendia a todos e em todos os lugares acabava se conflitando com os fariseus, com os saduceus e com os escribas. Agora em Jerusalém, o seu confronto, que começou com a entrada triunfal, quando ele cavalgou sobre o jumento, passando pelas ruas principais de Jerusalém, ouvindo o povo e vendo o povo jogar seus casacos e os ramos de oliveira pelo chão. Agora no templo, onde se dão os diálogos mais contundentes, mas também ricos, Jesus nesta oportunidade encontra uma nova armadilha. Um grupo de fariseus se organizou, se preparou, buscou em todo o universo de perguntas constrangedoras para colocar Jesus em situação difícil. E vieram com uma pergunta fulminante. Realmente uma pergunta importante, mas com intenção armadilhesca, com intenção maldosa, para colocar Jesus em dificuldades e, quem sabe, até ser preso aí mesmo no interior do templo. O templo, que era um lugar assim tido como sagrado, mas que se transformara desde alguns séculos em ambiente de comércio do mais corrupto possível e também de maldades, de armações contra as pessoas. Foi no interior desse templo que o sumo sacerdote preparou todo o falso julgamento para interrogar Jesus na calada da noite. O templo, então, é ambiente de divisão, de agressão e de ódio. Esse vasto movimento que guardava o cofre do tesouro tornara-se um ambiente de confronto. E aí, então, os fariseus, preparados, organizados, eles que existiram bem antes de Garrincha, que disse que só faltava combinar com os russos no jogo que a seleção brasileira faria com eles, aqui eles se prepararam para dar o bote traiçoeiro em Jesus, só se esqueceram de combinar com ele. Então, no ambiente, eles perguntaram: mestre, lembram-se que na reflexão do domingo passado, o Evangelho mostrou aquele discurso hipócrita, empolado, carregado de falsas gentilezas. Jesus logo rechaçou. Nesse mesmo tom agora vem os fariseus: mestre! Claro, o contexto se encontrava armado. Mestre, tu que entendes de todas as coisas, então responde-nos, qual é o maior dos mandamentos? Novamente Jesus surpreende. Surpreende-nos a nós também.
chocou os fariseus e nos choca também. Conflitou os fariseus e conflita tudo o que vivemos com relação ao grande mandamento. E o mandamento é esse: amai ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Este é o grande mandamento referido por Jesus aí no interior do templo, no bojo desse conflito já mencionado por nós nas reflexões anteriores, com Jesus que ingressara em Jerusalém, anunciando que ele era o Messias realizador do reino de Deus aqui e agora. É bom que se diga que o maior mandamento, o mandamento do amor, foi proclamado, anunciado, afirmado no ambiente de ódio. Pois, como se viu na reflexão do domingo passado, aqui havia uma armadilha. Anteriormente, os saduceus, os ruralistas, os latifundiários, os comerciantes, os que não acreditavam em sábado, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na força da lei, não aceitavam os profetas, eram admiradores de César, do Império Romano. Agora, os fariseus. A outra ponta, o outro grupo de apoio a toda essa violência que Jesus enfrentava no templo, e não só aí, mas o povo sofria as consequências disso por toda a Palestina, como boa parte do mundo sob as agruras do Império Romano. Aqui nesse ambiente de ódio, de armadilha, de armações das mais nefastas, mais rasteiras possíveis, Jesus proclama o amor. Porém, quando Jesus fala em amor, ele diz amar de todo o coração. E todo o coração, aqui a palavra coração, não é o cardíaco como bomba injetora de sangue. Não é o órgão maravilhoso esse que pulsa sangue, mas é toda a subjetividade humana com a sua complexa inteligência, personalidade, sede dos sentimentos, dos afetos e das decisões do ser humano, em cujo bojo o ser humano toma eticamente os caminhos a seguir. Esta força é que deve ser tomada pelo amor a Deus. Não é apenas departamentalização, seccionamentos, abrir gavetas para tirar o que interessa do amor a Deus. Abrir arquivos para ler parágrafos sobre o amor a Deus, mas todo o coração, toda a realidade fundante do ser humano deve ser ocupada pelo amor. Como também em toda a alma. A palavra alma, aqui escrita como psique, esta força extraordinária que os gregos chegavam a crer que era uma divindade, esta força da vida, da vitalidade, da existencialidade, da demonstração que o ser humano está vivo, que em latim é animo, animus para o sexo masculino, anima para o sexo feminino, que mostra
a vitalidade da existência. Com toda a sua carga de obras, com tudo que o ser humano realiza, tudo isso deve amar a Deus sobre todas as coisas. E todo o entendimento, toda a capacidade compreensiva do ser humano, conceitual do ser humano, inteligente do ser humano, tudo deve ser seduzido pelo amor a Deus. E amar a Deus é levantar toda a plataforma histórica da realização do amor de Deus, passando pela criação, pelo êxodo, pelos profetas e por tudo que Deus realiza para não abandonar as pessoas na orfandade, na miséria, na opressão, na injustiça, na pobreza, na doença, enfim, aí no vazio da existência. Isto impacta. Isto é impactante para os fariseus que, carregados de armadilhas, tentavam sabotar o ministério de Jesus, enganá-lo preconceituosamente, visto que ele era um interiorano lá de Nazaré, lá da Galileia, um pescador, um pastor de ovelhas, um carpinteiro, enfim. Agora, eles são surpreendidos com o que Jesus diz sobre o amor a Deus. Que não é um amor piegas, que não é um amor seccionado para determinados momentos, para situações culticas, devocionais, espiritualidade. É um amor que deve tomar todo o ser humano, como você viu. Isto os atingiu em cheio, porque em se tratando dos saduceus, como eu disse, era um problema de casta, das mais perversas, injustas e traiçoeiras possíveis. E dos fariseus, aqueles que mais estudavam, como disse ali a professora, doutora Patrícia, nos mais preparados. No entanto, eram intelectuais da religião que armavam, organizavam, arquitetavam cumprimento de 613 leis, oprimindo o povo, um povo quase 100% analfabeto, sem condições de entender o que eles ensinavam. Isso impacta, porque o amor que Jesus ensina deve tomar toda a vida e não esperar por exercícios acadêmicos, mas acontecer já. Esse amor, no interior do templo, área de confronto, o templo que fora importante, mas que se transformara agora em uma loja de comércio, uma feira de comércios, se transformara agora na sede do cofre depositário de todo o dinheiro roubado do povo do interior. O templo, agora um ringue de lutas contra Jesus. Aí no interior do templo, Jesus disse que amar a Deus tem que ocupar todas as áreas. Ele não fala em templo, fala em seres humanos, em pessoas dotadas de coração, de alma e de entendimento. Ser humano puro, ser humano total, realizador, integrativo. E para não deixar espaços para incoerência, para a ilogicidade desse grandioso amor, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Amar ao próximo como a vós mesmos. No interior de tantos distanciamentos, num contexto de tantos fragmentos, num contexto de tanta violência com seres humanos distanciados uns dos outros, agora amar ao próximo. E amar ao próximo, amar o outro,
Amar alterativamente, como nos ensina Lucas com a parábola do bom samaritano, é fazer-se próximo, é aproximar-se daqueles que são atingidos pela violência. Que aqui é debate, é discussão, é diálogo violento dentro, no templo, mas nas ruas da Palestina, no tempo de Jesus e de hoje, é morte, é ferimento, é gente caída à beira da estrada. Como mostra a parábola do bom samaritano. Ali é preciso tornar-se próximo, precisa se aproximar. Mesmo com o ser humano inconsciente, caído, ferido, moribundo, é preciso tornar-se próximo. É uma orientação absolutamente revolucionária, renovadora, típica do reino que Jesus veio trazer. Amar ao próximo como a ti mesmo, como a vós mesmos. E esse a ti mesmo significa que esse ser que deve amar ao próximo é ser preenchido com amor a Deus, e aí com essa mesma intensidade amar ao próximo. E é assim, como a si mesmo, tomado por Deus, tomado pelo reino, tomado por toda essa plataforma histórica da ação divina, amar ao próximo. Então Jesus nos ajuda a enfrentar vários problemas. Um deles é o da incoerência. Não é possível, nesse grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, se não amarmos ao próximo. Não é mais possível o carnaval gospel, o alarido de aleluias e louvores, se não acontecer na direção do próximo e não acontecer sem os meus interesses pessoais acima de tudo. O amar o próximo não se basta no paz, irmão, no shalom, irmão, no Deus te abençoe, meu irmão, Deus vai contigo, meu irmão, Deus está no comando. Essas frases sem o amor ao próximo não tem o menor sentido. São apenas balbucios formais, sociais e hipócritas. É preciso muito mais na coerência do amor a Deus acontecendo no amor ao próximo. E a primeira carta de São João nos explica melhor isso. Ela diz: se alguém disser que ama a Deus e odeia ao próximo, é mentiroso. E odiar ao próximo não é simplesmente a disposição de sentimentos absolutamente preenchidos pelo ódio. Isso também, claro. Como ocorre hoje, com gente que bate palmas a Jesus e faz arminha contra o próximo. Mas também se omite. A omissão é ódio. A alienação com relação à situação do próximo é ódio. Louvor e palmas e gritarias de mito para os opressores é ódio. Esses todos são mentirosos. Então, o amor a Deus tem que acontecer na lógica da coerência do amor ao próximo. Sem amor ao próximo, não há como justificar e explicar o amor a Deus. 1 João é bem clara sobre isso. E também João, o evangelista, como nós mencionamos aqui, Lucas, capítulo 10, parábola do bom samaritano. João, o evangelista, capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, se coloca de pé na frente deles, entre eles, e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Então, se entenderam, façam isso uns com os outros, lavem os pés uns dos outros. Nisto
todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Amem-se uns aos outros. O amor é realização. Que os discípulos entenderam que era entre eles de uns com os outros, mas também a partir dali quase como um laboratório, como uma experienciação, como uma aprendizagem, como uma pedagogia no mundo todo. Ali, o amor a Deus sobre todas as coisas se torna coerente. Acontece na pessoa, acontece no seu coração, na sua alma e no seu entendimento. Todo mundo olha e enxerga. Ali, Deus age. Ali, Deus ama. Mas o amor também ao próximo, ele precisa da consciência, do entendimento. É preciso entender que as crueldades do ódio, debaixo das quais o ser humano sucumbe, são causadas. Alguém é responsável por isso, alguém causa isso, algum sistema que causa isso. Como nos tempos de Jesus, o Império Romano associado com os interesses econômicos, políticos e ideológicos da religião. Hoje o capitalismo destrói indígenas, destrói trabalhadores e trabalhadoras, destrói mulheres, destrói negros e negras, destrói quilombolas, destrói todo mundo que não interessa ao poder concentrador de lucros e de riquezas do capital. Estão aí nas ruas, os sem-teto, estão aí nas ruas, a Cracolândia, estão aí nas ruas, os abandonados e abandonadas, estão aí nas frentes dos supermercados, as pessoas pedindo um pouquinho de comida para quem vem com os carrinhos abarrotados de compras. Isto é o capital. Isto é um império do mal. Isto é um império do inferno, destroçando as pessoas, moendo seus músculos, seus estômagos, chupando seu sangue, num ambiente de puro ódio. É preciso reparar nisso, o entendimento, e é preciso, com entendimento, com decisão do coração, tomar atitudes. E aí vem algumas atitudes. Uma delas, sem dúvida, ao entendermos que esta é uma situação de injustiça programada, injustiça como plataforma, como sistema dominante, que é preciso substituir esse sistema. É preciso derrubá-lo, como cantou Maria no Magnificat, derrubar dos seus tronos os poderosos e elevar os humildes. O Evangelho canta isso e nós devemos cantar isso na luta, na fé, no amor ao próximo, sobretudo. Derrubar o sistema de opressão, de desqualificação da vida, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, imersos na profunda cegueira da injustiça. O amor ao próximo coerente que Jesus ensinou e pediu inclui essa luta pelas mudanças, e São Lucas mostra isso em Atos dos Apóstolos, capítulos 2 e 4, quando fala na partilha do pão, de roupas, com os que tinham necessidade. Mateus fala isso aqui no capítulo 25. Basta ler um pouco mais adiante. O juízo final é o final do juízo que deve acontecer sempre. Não nos omitirmos diante dos que são nus, passam fome, presos, doentes, abandonados, por causa de um sistema absolutamente injusto. Mas não é possível esperar a revolução. É preciso
medidas filantrópicas emergenciais, urgentes, para aqueles que descem dos morros porque lá foram jogados, para lá foram expulsos, descem com troncos de árvores e pedras. É preciso ajudá-los, é preciso socorrer os que abandonados nas ruas veem as suas crianças na prostituição. É preciso medidas urgentes, é preciso que nós tomemos o mínimo de amor filantrópico emergencial para este momento. Como ouvi uma vez do queridíssimo meu mestre, meu irmão, reverendo Lauro Borba da Silva, que pedia para a sua comunidade em Porto Alegre: mandem comida, mandem roupas, porque as pessoas abandonadas com frio e com fome ali na Borges de Medeiros, que é uma das avenidas principais de Porto Alegre, não podem esperar a revolução, elas precisam tomar café hoje, precisam almoçar hoje, precisam jantar hoje, precisam de acolhimento hoje. Então isso também é amor ao próximo. Não somente isto, não o cinismo do caritatismo, achar que está tudo feito quando se dá um pedaço de pão para alguém. Não, isso é emergencial, até que engajemos as pessoas também, estas, na luta por um mundo novo, um mundo inspirado pelo reino que Jesus veio trazer. Então, meu irmão, minha irmã, o amor a Deus tem que nos tomar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas carícias, as nossas agendas, os nossos horários, designarmos tempo para convivermos com as pessoas com esse mesmo amor com que Deus dedicou e colocou Jesus lá dentro daquele templo para mostrar amor. Amar a Deus e amar ao próximo. É a dualidade do mesmo amor. É o desdobramento do mesmo amor. Que em nós, cristãos e cristãs, a menos que sejamos uma farsa e uma marcha de hipócritas, deve acontecer conosco. Que esse amor te atinja, meu irmão, minha irmã. Que este amor tome a gente, como ocorreu dentro no templo de Jerusalém, com as palavras de Jesus. E façam valer o primeiro e grande mandamento. Que Jesus chegou até a dizer, no final aí desse evangelho que vocês leram: nisto se cumpre a lei e os profetas. Em outras palavras, se não houver esse amor concreto e real a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, a lei e os profetas não valem nada. Como disse um teólogo uruguaio, meu amigo Emílio Castro, uma Bíblia em cima de um peito esperando que passe a dor no coração funciona talvez menos do que um gato sobre nós. Então, não adianta a Bíblia, não adianta mandamento, não adianta nada se não acontecer na nossa vida. Que esse amor aconteça contigo e comigo, meu irmão, minha irmã, até o final das nossas vidas, até aquele último suspiro, ali esteja o amor a Deus e o amor ao próximo. Não deixemos de amar. Que esse amor a Deus e também ao próximo te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que esse amor do Pai que é mãe te nutra, te fortaleça, meu irmão, minha irmã. E que o poder do Espírito Santo, que no seu sopro nos renova e nos faz novos, nova humanidade, te fortaleça neste amor a Deus, nesse amor ao próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.